Oi pessoal! Finalizei a tetralogia napolitana e não podia deixar de vir gravar esse vídeo porque foi uma das séries mais importantes da minha vida. Foi uma das séries que eu mais gostei de conhecer, de acompanhar, e eu preciso vir conversar sobre isso com vocês. Eu fiz um vídeo sobre cada livro, né, do primeiro, segundo e do terceiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a série como um todo e sobre o quarto, que é a história da menina perdida. Se você não conhece essa série, fica aqui comigo porque é uma série que vale a pena conhecer. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Eu queria te pedir para se inscrever nesse canal se você ainda não foi inscrito, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Se quiser, deixa seu like agora logo no inicinho desse vídeo, isso também me ajuda. Então vamos lá? Como vocês podem perceber, para quem já conhece os outros vídeos do canal, eu não tô em casa. Esse cenário aqui não é o meu cenário habitual, mas eu terminei de ler o livro enquanto eu tô fora e eu não quis esperar chegar em casa. Eu tô louca para falar sobre ele com vocês. Foi uma série que mexeu demais comigo, então eu improvisei, coloquei a câmera aqui, vamos lá. Eu tô precisando muito falar sobre ele. Eu chamei pessoas no inbox do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, segue lá, é @tantolivropraler. Assim que eu terminei, eu chamei pessoas que já tinham lido pra conversar, eu precisava falar sobre ele. Se você não sabe do que eu tô falando, não conhece esse assunto, eu tô falando da tetralogia napolitana. Como o próprio nome diz, né, é uma tetralogia, são 4 livros. O primeiro deles é A Amiga Genial, o segundo é História do Novo Sobrenome, o terceiro é História de Quem Foge e de Quem Fica, e o quarto é História da Menina Perdida, que foi o livro que eu terminei recentemente. Essa série, desde o início até o fim, conta a mesma história. É como se a gente estivesse lendo um livro enorme, sabe? Um livro que somasse todas as páginas. Então, ela não tem aquela sensação que às vezes a gente tem de que os autores estão enrolando, estão inventando moda para lançar mais livro. Ela não tem aquela sensação de continuidade que perdeu a qualidade, sabe? Continuidade que às vezes perde a história, né? Tem muita série que é assim, começa muito bem, aí o segundo livro vai bem, o terceiro já começa a ficar mais ou menos. Nesse caso aqui não é assim, é como se fosse um livro só. Ele conta a mesma história, a história de vida de 2 meninas inseridas numa comunidade. Então essa comunidade participa também do enredo e a gente acompanha elas da infância até a terceira idade. É difícil falar sobre essa história sem empobrecer ela, porque o principal ponto é a forma com que ela é escrita. É a forma com que a autora traz pra gente esses personagens. Então eu falar sobre ela pode parecer que ela é bem menos do que ela realmente significa. Eu já tive contato por meio do Instagram com pessoas que me disseram que começaram a ler essa coleção, mas que pararam no primeiro livro porque acharam confuso. E eu posso dizer que eu entendo. O primeiro livro, Amiga Genial, ele é a apresentação de toda uma sociedade pra gente. Então ele realmente tem muito personagem, são muitas famílias. E fica um pouco confuso mesmo, porque quando a personagem principal tá começando a escrever aquela história, na trama que é criada, é a personagem principal que está escrevendo aquela história que a gente tá lendo, ela já é idosa. Então já é uma história distante pra ela. Ela lembra de algumas coisas, outras não. Ela não coloca situações de uma forma muito linear. São memórias envolvendo muitas pessoas. Em alguns momentos isso pode ficar um pouco confuso mesmo. A partir do segundo livro, quando elas já estão na adolescência, assim, 16, 17 anos, a gente já consegue acompanhar de uma forma mais linear, porque as coisas estão mais vivas na cabeça da autora, pelo menos é isso que parece pra gente. E aí a história vai ficando talvez um pouco mais clara. Mas ainda assim, tem muito personagem, tem até na frente de todos os livros um guia, com todas as famílias, o que cada um representa, quais são as profissões. E de vez em quando eu confesso que eu precisava ir lá olhar quem que é esse aqui mesmo, tal. Às vezes a gente confunde um pouco, tem muito nome. Mas se você faz parte desse grupo que começou no primeiro livro, achou confuso e parou, não faça isso, dê mais uma chance pra essa série. Quando eu tava lendo o segundo livro, eu fiquei realmente muito empolgada, porque ele foi um livro que me arrebatou. Eu achei ele muito incrível, fiquei louca pra ir pro terceiro. No terceiro eu já achei que deu uma diminuída no ritmo, eu tive alguma dificuldade em alguns pontos assim pra seguir, porque eu achava mais parado, mais arrastado. Mas nada demais também, eu aproveitei demais a leitura. E o quarto voltou com tudo até o ritmo do segundo, do início ao fim. Ele é muito alucinante, assim, as coisas acontecem todas de uma forma absurdamente rápida. E é aquela leitura que te prende do início ao fim, pelo menos assim foi a minha experiência. Eu tive muito a sensação de que essa história retratada nessa série toda é a história de vida da autora. Não tem como a gente saber se realmente é.
Eu procurei na internet e descobri que existem especulações nesse sentido. Mas a autora é anônima. Eu já falei isso aqui, já falei algumas vezes no Instagram também, mas se você ainda não sabe, Helena Ferrante é um pseudônimo. Ela não tem esse nome e ninguém sabe de fato quem ela é. Aparentemente é uma pessoa que mora na Itália, muito já foi especulado sobre a identidade dela, mas ela não quer aparecer. Ela prefere se manter no anonimato, ela já lançou outros livros e as únicas pessoas que sabem de fato quem ela é são as pessoas da editora, por meio das quais ela publica os livros. É a editora que faz o trabalho de divulgação dessas obras e as entrevistas que ela concede são sempre por e-mail e sempre com o intermédio da editora. Então não tem como saber se de fato essa é a história da vida dela. É um trabalho realmente primoroso e a sensação é de que ela viveu tudo aquilo. Tem cara de vida real mesmo. Acontecem muitas surpresas, mas a gente é sugado muitas vezes pela realidade. E no final ela fala sobre isso, sabe? Que muitas vezes na vida a gente tem uma sensação de obscuridade, que a gente chega num ponto que a gente não tem muita clareza das coisas, e é assim que funciona na vida real. Falando um pouquinho desse livro aqui, mas no mesmo formato dos outros vídeos que eu fiz sobre os outros livros, sem spoilers, só falando um pouquinho da minha experiência, de algumas reflexões que ele me levou a fazer. Nesse livro aqui a gente vai conhecer um pouco mais da história da Lenu mãe, a Lenu mais madura, depois dos 30, um pouco das relações dela enquanto adulta já. E desde o início a gente acompanha, né, a história da Lila e da Lenu, que são melhores amigas e que passam a vida toda com uma relação muito complexa, muito cheia de situações complicadas. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiz 2 posts no Instagram falando justamente dessas duas coisas que me acompanharam do início desse livro ao fim. A primeira delas é que a Lenu tem filhos, mas esses filhos não são a prioridade da vida dela, nem dela, nem do marido. E aí é muito questionável esse ponto, porque ela, na hora que ela foi mãe, ela não desejava isso, ela não queria isso. E na época em que esse livro se passa, estava surgindo o anticoncepcional. E ela chega a cogitar tomar, mas ela precisava conversar com o marido sobre isso e ele não tem bons olhos a respeito do anticoncepcional. Ele é contra, ela acaba não tomando. E ela tá num momento da carreira dela que ela precisa dar atenção para aquela carreira, ela precisa gastar o tempo dela com o trabalho e ela acaba engravidando. E isso mexe muito com a rotina dela. Mas ainda assim, o tempo passa, ela engravida mais uma vez e as filhas não são prioridade, porque desde sempre não foram. Ela acaba precisando deixar essas crianças para um lado, para o outro. O pai também não assume essa prioridade e ele não enxerga que ele precisa exercer o papel de pai dele de uma forma mais presente e mais incisiva, muito pela cultura da época também. E eu fiquei muito incomodada com aquelas crianças indo de um lado pro outro, porque da mesma forma que é questionável a questão da Lenu ter sido meio que obrigada a ter essas filhas, as meninas também não têm culpa, né? Elas não têm culpa de terem nascido naquele momento. Não sei se foi uma coisa só minha, não sei se é uma coisa que mexeu comigo em especial. Isso nem é o principal da história. Daí que a gente reflete na importância da possibilidade da gente hoje, depois de tantos anos, né, esse livro começa lá na década de 50, de fazer planejamento familiar. Às vezes é uma coisa tão banal que a gente nem valoriza, né, essa possibilidade que a gente tem de se preparar para ter um filho, de escolher ter ou não um filho de acordo com a vida que a gente leva. As mulheres antigamente não tinham essa opção. Nesse caso aqui, ela até tem a oportunidade de trabalhar, de ganhar o dinheiro dela, de ter a carreira dela, mas ela não teve a oportunidade de escolher um momento propício para ser mãe e nem de excluir a possibilidade de ser mãe. Ela foi meio que obrigada. E o livro não deixa de citar que ela ama essas crianças, ela ama as filhas, o pai também ama as filhas, e ela sempre se culpa, ela sempre lembra dessas crianças em momentos que ela tá fora, que ela tá fazendo o que ela precisa fazer ou que ela quer fazer. E isso é uma coisa muito atual também. Então enxergar que isso existe há tanto tempo e num momento em que as escolhas eram bem mais escassas, especialmente para as mulheres, foi uma análise boa de fazer. Eu parei para pensar em vários pontos do livro sobre esse assunto. E um outro ponto que me chamou muita atenção dessa série como um todo, não só desse livro, mas nesse livro, como elas já são adultas e depois mais velhas, é ali que eu acho que as consequências das escolhas pesam mais, é justamente isso, não só com relação às filhas, mas com relação a tudo. Tem atitudes que elas tomam muito no início da vida, muito no momento de imaturidade, ou às vezes até mais velhas mesmo, levadas por paixão, levadas por sentimentos infantis que elas carregaram com elas, ou levadas por ódio, enfim, que geram consequências muito sérias. Que a gente tem uma vida inteira de várias pessoas que cabem em uma prateleira, que cabem, sei lá, em 1.700 páginas. Então a gente consegue enxergar as escolhas e as consequências, mesmo que elas tenham acontecido num lapso temporal muito grande.
a gente consegue enxergar elas. A gente consegue avaliar os erros que elas cometeram e ver o tanto que alguns deles foram muito sérios. Vocês conseguem entender isso que eu tô dizendo? Às vezes na vida da gente a gente não presta atenção numa escolha ou outra e quando a consequência vem a gente nem liga àquela escolha que a gente fez. Algumas coisas são muito simples, a gente escolhe, a consequência é essa e é muito rápido e fácil de entender. Mas algumas coisas não. Às vezes a gente toma atitudes na adolescência que vão ter consequência lá na fase adulta ou muito depois, que a gente não vai nem lembrar por que aquilo tá acontecendo, sabe? E como aqui a gente acompanha tudo muito rápido, a gente consegue fazer essas ligações. A Lenu se envolve numa família que tem uma formação muito diferente da dela e ela enxerga o mundo pelos olhos deles um pouco, isso muda muita coisa, enquanto a Lila não tem essa oportunidade. A gente vai vendo tanto que as oportunidades, as portas que vão sendo abertas vão mudando a cabeça das pessoas. Isso é muito real. Às vezes a gente julga uma pessoa pela visão que ela tem de mundo, mas a gente não percebe que a influência que ela tem é só essa, que a formação dela foi em cima daquilo. Então é difícil a gente exigir dela uma coisa diferente. Nossa, é até difícil de explicar o tanto que esse livro explodiu a minha cabeça, sabe? Além disso, a história começa muito restrita a Nápoles, a cidade de Nápoles, mas depois ela se expande um pouco, então a gente conhece um pouco de outras cidades também naquela época, sob a visão de alguém de lá. E a gente vê também a crítica dela sobre ela mesma no decorrer da vida. Depois que ela passa por várias experiências, ela reflete sobre coisas que ela fez. E é muito mágica a experiência de você estar dentro da cabeça de uma pessoa pela vida dela inteira. Pelo menos pelos principais acontecimentos da vida dela, que ela faz questão de narrar pra gente. E ela não poupa o leitor de nada, de nenhum pensamento, de nenhuma sensação. Tudo que ela sentia naquele momento, por mais que ela não se orgulhe daquilo, ela fala. E se isso for realmente a vida da autora, talvez seja por isso que ela não quer aparecer. Talvez seja por isso que ela quer se manter anônima, né? Porque ela se escancarou muito. E a série como um todo é uma série pesada. Acontece muita coisa ruim, tem muita miséria, tem muita inveja, tem muito sentimento carregado. Mas eu não chorei. Isso foi um dos pontos que eu achei mais interessante. Ela traz pra gente uma realidade muito crua, é uma escrita muito crua. Mas eu tenho uma facilidade muito grande para chorar e para ficar triste com os livros que eu tô lendo. Eu tenho essa característica em mim. Então tem vários momentos na minha vida que eu prefiro evitar coisas tristes, porque isso é uma tristeza que eu escolho passar, né? Então eu consigo escolher os momentos para isso. E nesse caso, eu já tinha sido recomendada para essa série há muito tempo, e como eu sabia que ela tinha muita tristeza, eu fiquei com o pé atrás e demorei a conhecer. Eu escolhi o momento para começar ela. E eu me surpreendi demais, porque eu não chorei nenhuma vez. E, gente, pra quem me conhece, isso realmente é um marco importante, porque eu choro com muita facilidade. Eu choro com comercial de TV. Eu tive muita conexão com os personagens, mas a forma com que ela escreve não te faz ficar muito preso na tristeza. Eu achei que ela não pesa a mão no drama e eu gostei muito disso. E assim, a escrita dela é um capítulo à parte. Ela realmente se tornou uma das minhas autoras favoritas. Ela tem um estilo muito próprio. Eu acho que as traduções desses livros foram muito boas também. Porque o livro é único, assim, é uma escrita única, muito boa, absurdamente envolvente. Então, assim, ela conseguiu me trazer realidade, ela conseguiu me trazer vida real, conseguiu me trazer uma história linda, cheia de significado, me fez pensar em muita coisa, mas não me fez chorar. Então, se você quer começar também, tem curiosidade, mas também tem medo desse ponto, fica aqui como eu me senti. Claro que cada pessoa é única e cada um enxerga de uma forma. É difícil de explicar, é só conhecendo mesmo. Se você já leu e chorou muito, debulhou, como eu faço em muitos livros, comenta isso aqui pra mim, porque aí outras pessoas podem vir e trocar ideia, né? Pra gente ver que realmente temos pontos muito diferentes. Eu passei muita raiva durante a série também, porque acontecem umas coisas que fazem muita raiva na gente. Inclusive, gente, eu fiz 3 vídeos falando da experiência de cada livro. Quem quiser extrapolar os vídeos e vir conversar comigo, pegar spoiler e saber mesmo, pode me procurar, porque eu amo falar desse assunto, acho que já deu pra perceber, né? Um último ponto que eu queria falar aqui, que eu acho que isso realmente acontece, mas eu nunca tinha enxergado, foi a relação da Lila com a Lenu, que são melhores amigas. E a Lila exerce na Lenu um magnetismo, um negócio diferente, assim, é mais do que só uma amizade. Se você parar pra pensar, você vai lembrar de pessoas assim. Tem gente que exerce na gente uma força que a gente não consegue explicar. No próprio livro, a Lenu tem dificuldade de explicar o que é, mas quando ela tá perto dessa amiga, ela
se sente melhor, ela se sente mais forte, ela se sente mais capaz, mesmo quando a Lila é extremamente cruel com ela. Ela sente às vezes a necessidade de se afastar, mas quando elas estão longe, ela sempre faz um paralelo de como a Lila agiria naquela situação. Ou o que a Lila vai pensar quando ela descobrir isso sobre mim. Tem atitudes que ela toma para se sentir melhor que a Lila. Muitas vezes não são nem sentimentos bons. Ela quer evitar, às vezes, esse sentimento, ela quer se afastar, mas ela não consegue. Ela sempre tem algo que puxa de volta para essa amiga, nem que seja no pensamento. Conversas que elas têm, às vezes, muito duras, muito cruéis, a gente fica com raiva da Lila nessas conversas, geram efeitos na Lenu por anos. Isso molda a vida da Lenu. Se a gente parar pra pensar, esse tipo de relação existe muito na vida real e às vezes a gente não percebe. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso antes de ler esse livro. Eu vi uma entrevista da Sandy uma vez falando que ela não consegue explicar o que ela viveu, por que ela fez tanto sucesso, faz ainda, né? Mas por que ela foi o fenômeno que ela foi. E que a mãe dela falava pra ela que desde pequena as pessoas olhavam muito pra ela, gostavam de ter ela por perto, sabe? Que isso às vezes ela considera como carisma. Eu não sei se eu considero essa palavra, mas eu sei que tem gente que é especial mesmo, tem gente que exerce força sobre os outros. E se a gente souber levar isso é muito bom, porque, né, estimula. Mas muitas vezes isso também pode se transformar num sentimento ruim, num sentimento de inveja. Ah, gente, enfim, eu não sei se o vídeo ficou muito viajado, eu ainda vou parar pra assistir tudo que eu falei, porque foi um vídeo assim que eu praticamente abri a câmera aqui e resolvi falar. A minha cabeça tá muito cheia dessa história ainda. Ficaram pontos que eu não consegui entender, mas eu acho que tem coisa que realmente não é pra gente entender. Assim como na vida acontece um monte de coisa que a gente não consegue entender, a gente só precisa aceitar que é assim e ponto. Eu amei conhecer essa história, eu amei dividir a leitura de cada livro com vocês. Muita gente veio falar que animou de ler, de tanto me ouvir falar, e eu vou continuar falando, gente, eu vou. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que possam gostar desse tipo de reflexão que eu falei aqui, que possam se interessar pela tetralogia também. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada que eu postar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem comprar esses livros ou qualquer outro, se for comprar a Helena Ferrante, eu já sugiro comprar o box dos 4 de uma vez, porque realmente é muito viciante e vocês vão querer continuar logo. Eu vou deixar o link dele aqui e vou deixar um link geral também. Se vocês forem comprar qualquer coisa, usa meu link, que é uma forma de patrocinar o meu conteúdo, de patrocinar esse canal sem você pagar nada a mais por isso. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!